coisas que herdamos, há coisas que aprendemos e há coisas que precisamos decidir não reproduzir na nossa história. E o texto bíblico que mais mexeu comigo na minha juventude, quer dizer, eu ainda sou jovem, mas quando eu era mais novo, quer dizer, eu ainda sou novo. Então, quando eu tinha menos idade, esse texto mexeu muito comigo. Eu fui confrontado por esse texto da Bíblia quando eu quis olhar para a minha existência e eu percebi que tinha coisas que eu tinha aprendido que não eram certas, que impediam o meu crescimento, poderiam ferir as pessoas que estavam próximas a mim, que impediriam bons relacionamentos na minha vida. O texto está na carta aos Efésios, no Novo Testamento, no capítulo 4, a partir do verso 22, eu vou colocar no telão para vocês. Lá, o texto da palavra de Deus diz assim: quanto à maneira antiga de viver, os padrões que vocês receberam, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza. A Bíblia fala muito, quando ela fala de padrões antigos, ela fala de velha natureza, velho homem, homem no sentido de humanidade, homem e mulher, a velha criatura, né? Aquele ser monstruoso que às vezes a gente carrega dentro de nós e nem percebe. Então, aqui o apóstolo Paulo usa o termo velha natureza, que se corrompe segundo desejos enganosos, ao se deixar, aí ele diz, a se deixar renovar, é o convite dele, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês e a se revestir da nova natureza, uma nova pessoa, criada segundo Deus, em justiça e retidão procedentes de verdade. É como se o apóstolo dissesse: vocês precisam deixar algumas coisas para trás, que não ajudam em nada, não cooperam em nada, e vocês precisam assumir uma nova postura, ser uma nova criatura, e entender o que é bom e o que não é, entender o que é certo e o que é errado, e ir deixando essas coisas de lado. Sabe qual é o meu maior medo? Eu já disse ele para vocês aqui. É chegar num certo momento da minha vida e da minha história e entender que eu passei a minha existência repetindo erros sem perceber, repetindo padrões ruins e comprometendo a vida das pessoas ao meu redor, principalmente a vida dos meus filhos, porque eles vão repetir esses padrões também. E eu já expliquei para vocês que a gente não só repete, a gente refina. Às vezes não é exatamente igual. A pessoa gritava, aí você aprendeu não só a gritar, você aprendeu a alfinetar, você aprendeu a cutucar, você aprendeu a tocar na ferida. A gente refina o processo. E aí, se a gente não muda isso, nossos filhos também aprenderão. E olha, gente, muitas vezes, para viver uma história diferente, primeiro precisamos aprender uma maneira diferente de pensar e de viver. Não tem como a gente passar a vida carregando um padrão, repetindo um ciclo que só vai nos trazer tristeza e angústia e vai afetar as pessoas à nossa volta. Então, antes da gente começar a falar sobre isso, e olha, serão 4 semanas, essa é a primeira semana, 4 semanas com esse tema, e eu quero levar vocês a pensarem, a refletirem e ajudar vocês a corrigirem esses padrões que, na verdade, são mais fáceis de serem corrigidos do que vocês pensam, viu? Porque tem gente que pensa, eu já tentei mudar e não consegui. É porque a gente tenta mudar o comportamento e não é por aí que começa. Eu vou mostrar para vocês como é que começa essa mudança em nós. Amém? Mas antes vamos orar? Vamos pedir ao Espírito Santo que trabalhe em nós, porque não é o pastor que convence, né? Quem convence é o Espírito Santo de Deus. Vamos orar, feche seus olhos. Espírito Santo, fala conosco. Que a Tua palavra, ó Deus, ela encontre espaço em nossas mentes e corações. E nós possamos reconhecer em nós aquilo que ainda precisa ser trabalhado, moldado, transformado. Aquilo que muitas vezes, com o nosso próprio esforço, o nosso próprio entendimento, nós tentamos mudar e não conseguimos. Por isso, Espírito Santo, colocamos nas Tuas mãos nesta manhã
que haja em nós uma consciência profunda daquilo que em nós mesmos já não dá mais para continuar vivendo, sentindo e principalmente agindo. Fala conosco, fala com cada um de nós, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Você sabia que você tem um padrão para machucar as pessoas? Ficou todo mundo em silêncio agora, ninguém falou amém. Sabia que quando você fala amém, você concorda comigo? Então deixa eu falar de novo. Você sabia que você tem um padrão para machucar as pessoas? Ah, obrigado, Senhor. Eu gosto quando vocês colaboram comigo. Mas você também tem um padrão para agradar as pessoas. Ah, que coisa. Olha, ó, tá vendo? Mas nós não vamos mexer no que é bom. O que é bom a gente mantém, né? Você quer ver? Eu sempre falo para vocês uma coisa que na minha geração fez tanta diferença. Eu acredito que parece uma coisa boba que hoje quase ninguém mais pratica, mas na minha geração foi tão importante pedir a bênção aos mais velhos. Para mim foi muito importante na minha geração. Quem viveu isso? Levante as mãos. Olha aí que coisa maravilhosa. Aí você não vê mais os jovens fazendo isso, né? Às vezes vem cumprimentar e fala, aí velho, poxa, eu sei que eu estou velho. Não precisa me lembrar disso o tempo todo, né? Mas a gente vai perdendo alguns padrões bons. E por que eu estou contando essa história? Às vezes, nós ampliamos padrões ruins e vamos perdendo bons padrões que poderiam nos mudar completamente. Então, qual é o primeiro passo para a gente entender isso? O primeiro passo é esse aqui. Olha para o telão. Você precisa conhecer os erros em sua história para não ser governado por eles. Então, um belo dia, na minha adolescência, eu resolvi sentar e pensar. Aí, peraí, eu tenho uma família que todos se defendem, bom. Eu tenho uma família onde todos gostam de ajudar pessoas, bom. Eu tenho uma família que todo mundo se preocupa se o outro já chegou, o que está acontecendo, bom. Mas eu tenho uma família que briga por qualquer coisa. Isso não é bom. Eu tenho uma família que fala, a Bíblia chama de pesados de boca, né? Que fala coisas pesadas demais uns para os outros. Isso não é bom. E eu tenho uma família que gosta muito de apontar falhas e defeitos. Isso não é bom. Então, eu sentei e fiz uma pequena análise da minha existência e comecei a orar e pedir a Deus que trabalhasse na minha história em cima daquilo que eu tinha como modelo que não era bom, para que Deus me ajudasse, porque eu percebi que eu estava começando a repetir aquilo, porque você vai repetir esse padrão. E Deus ampliasse aquilo que era bom em mim. Então, tem hora que você precisa conhecer os erros da sua história. Não é para você julgar sua família, não é para você julgar seus pais, seus avós. Eles fizeram o que podiam com o que tinham. Não é isso, gente. É para você olhar para você mesmo, para você mesma e perceber que tem que encerrar em você certos aspectos da sua vida. Por que eu estou dizendo isso? Porque existe uma diferença enorme entre viver olhando para trás e olhar para trás para compreender como chegamos até aqui. Eu já atendi pessoas que não tinham sucesso no relacionamento. E eu fui descobrir que essas pessoas não tinham sucesso em seus relacionamentos porque elas vinham repetindo um padrão que sempre derrubava os bons relacionamentos que elas tinham. Eu descobri, conversando com pessoas, atendendo pessoas que sempre tinham problemas financeiros porque elas tinham um padrão que elas aprenderam que fazia com que elas, sempre que começavam a crescer financeiramente, perdiam tudo. Começavam a crescer, perdiam tudo. E a gente precisou entender que isso não era o mundo, o universo conspirando contra essas pessoas. Não, eram simplesmente padrões que essas pessoas repetiam o tempo todo. Então a gente precisa compreender o que nos trouxe até aqui. Lá no livro do profeta Ageu, no Antigo Testamento, tem uma palavra que Deus fala, que eu acho assim extraordinária, que quase ninguém leva em consideração, mas a Bíblia diz que você tem sim que levar em consideração. Lá no livro do profeta Ageu está escrito assim: ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos,
que Deus diz? Considerai o vosso... Dá uma olhadinha para trás. Pensa, repita comigo. Considerai o vosso passado. Olha o que foi construído em você. Não só pela sua família, mas pelas suas amizades, as coisas que você foi aprendendo durante a sua existência. Considera isso. Isso é certo? Isso é bom? Isso vale para hoje? Porque eu quero te revelar uma coisa extraordinária que você já sabe e talvez esqueceu. Você é uma construção. Você é uma construção. Deus fez você vir a este mundo com um HD zerado. E o resto foi construído. Foi construído. E aí a gente precisa entender o que nessa construção é bom para nós e o que não é. Então a gente precisa conhecer os erros da nossa história. E volto a dizer, não é para julgar ninguém, não é para condenar ninguém, jamais. É para você simplesmente olhar e perceber a sua existência, o que deve ou não permanecer em você. O que é um comportamento que você vem trazendo lá de trás que não te ajuda em absolutamente nada, e quando você vê, você tem aquele tipo de reação. Porque você conversa com alguém como eu, que ouve gente, eu ouço gente há 37 anos. É a minha profissão como terapeuta e é a minha missão como pastor, escutar gente. E vocês sabiam que eu gosto de silêncio, eu não gosto muito de conversar? Quem sabia dessa revelação aqui? Pois ninguém sabia, nem devia ter revelado isso aqui. Agora ninguém vai querer conversar comigo. Mas eu converso. Eu gosto de um silêncio. Entre cada atendimento na minha clínica, eu tiro 10 minutos, eu paro tudo, eu faço um café na máquina e fico ali quietinho, esperando a minha mente esvaziar para eu começar a conversar de novo. Olha como Deus fez comigo. O que eu não gostava, Ele falou, você vai fazer, e ainda ampliou o processo. Mas para pensar. Às vezes você tem algo em você que você acha que é seu. Eu sou assim, eu tenho que viver assim, eu sou dessa forma, eu falo é desse... Não, gente, para com isso. Eu aprendi que mesmo não sendo, eu posso ser, e mesmo que eu seja, eu posso não ser. Deu para entender? Eu posso moldar a minha existência. E olha que coisa interessante que eu aprendi com Deus, que quando Deus começa processos de transformação, Ele nos leva a reconhecer aquilo que precisa ser mudado. A primeira coisa que Deus faz é mostrar para você que o que você está fazendo não está certo. Não está certo para você, não está certo para quem está perto de você, que também paga essa conta, não está certo na sua existência, na construção dos seus sonhos. Então Deus começa a mostrar para você o que precisa ser mudado. Quanto às suas qualidades, Deus vai aprimorar isso e vai usar isso para o seu crescimento e para o crescimento do reino dele. Então, dá uma olhadinha na sua história. Eu gosto muito de fazer um exercício, mas eu não recomendo muito não, viu? Se você não é corajoso, corajosa, se você não tem força de vontade, não faça esse exercício. Mas se você puder, eu só fiz 2 vezes na vida, não sei se eu me arrependo, mas foi importante. Vira para a pessoa que você acha que mais conhece você e diz assim, fala tudo o que você pensa de mim. E senta. Talvez você vai ouvir coisas que você... não fale nada. Você vai ter vontade de falar, não, eu não sou assim. Não fale nada, só ouça. Mas eu só recomendo esse exercício quando você estiver cheio da graça de Deus, né? Bastante firmado, porque senão não faça. Porque Deus, Ele começa transformações em nós, nos fazendo escutar as pessoas. Deus fala através das pessoas. Deus fala através dos fatos. Deus fala através dos acontecimentos. Ele está te mostrando, isso não funciona. Dá uma olhadinha na tua história, conserta isso, muda isso. Mas aí tem um segundo ponto, que eu acho que é importante para todos nós aqui. E isso você precisa sair daqui hoje compreendendo, se puder até fotografe, para você não esquecer, que nem tudo que te parece ser normal é necessariamente uma coisa saudável. Porque a gente acha que é normal certas coisas, mas isso é saudável? Isso te faz bem? Porque
precisou Deus te trazer nesta igreja hoje aqui para você entender isso. Você pode até ter percebido isso outras vezes, mas aqui eu espero que Deus fale ao seu coração que nem tudo que você acha normal é necessariamente uma coisa saudável na sua existência, e você tem que rever isso, e tem que lutar contra isso. E essa talvez seja uma das descobertas mais difíceis na vida adulta de qualquer ser humano. Agora lá vem a revelação, que a Igreja Batista também tem revelação. A revelação é que aquilo que era normal dentro da minha casa não necessariamente era saudável. Se todos gritavam, gritar parece normal. Vocês estão entendendo? Se ninguém pedia perdão, não pedir perdão parecia normal. Vocês viram como a coisa vai ficando na cabeça da gente? Se na sua existência os homens eram emocionalmente distantes, aquilo parecia ser coisa de homem. Se na sua existência as mulheres suportavam coisas ruins e ficavam em silêncio, talvez isso fosse interpretado como ser uma boa mulher. Se ninguém falava sobre sentimentos, aprendemos que sentimentos têm que ser guardados, escondidos. Vocês estão entendendo que nem tudo que a gente aprendeu em casa era necessariamente saudável? E você não precisa repetir isso. Porque eu fui moldando a minha maneira de me referir a muitas coisas. Eu vejo muita gente justificando os padrões que recebeu para poder não mudar, dizendo assim: não, eu puxei para o meu pai, eu puxei para a minha mãe, eu puxei para o meu avô. Não, eu puxei, mas eu não puxei só coisa boa, eu puxei coisa ruim também. Então eu pego as coisas boas que eu peguei da minha mãe, dos meus avós, e depois eu filtro isso em relação às coisas que não são tão boas. Porque há um texto no livro de Provérbios que diz assim, que há caminho que ao ser humano parece direito, está tudo parecendo normal, mas o fim dele é caminho de morte, e a morte aqui não é literal, é morrer em vida, porque tem muita gente que está vivo, que está se relacionando, que está trabalhando, mas está morto por dentro. Não é uma morte literal, muitas vezes, é só um caminho de morte, é um caminho que vai destruindo você, porque a gente não percebe que aquilo que para nós parece ser direito, não, isso é certo, isso é normal, não funciona. Não funciona porque está te levando a um processo destrutivo. E aí vem outra grande revelação, que é essa: existe um risco enorme de confundirmos desestruturação familiar com normalidade. Não é normal. Não é normal um filho gritar com os pais, não é normal, a gente não pode achar isso normal. Não é normal pais deixarem filhos em casa, às vezes sozinhos, filhos pequenos, e saírem, não é normal, mas a gente vai normalizando essas coisas. E eu estou citando aqui exemplinhos muito simples, perto do que eu ouço todo dia. Mas é só para vocês entenderem, para vocês raciocinarem. E aí, a gente sabe agora, a partir desse ponto, que nem tudo que era normal, ou nem tudo que a gente viu e achou normal, é necessariamente saudável. Não é. Então eu vou para um terceiro ponto, e eu peço a paciência de vocês e a atenção de vocês. Isso aqui é muito importante para os dois últimos tópicos dessa mensagem. Na verdade eram para ser 10, eu diminuí para 7, de 7 caiu para 6, eu deixei em 5. Amém? Nossa, vocês estão assustados com o que vocês estão ouvindo aqui. Aquilo que não é tratado pode ser transmitido. Atenção, pai, mãe, vô e vó, tio e tia. Aquilo que não é tratado pode ser transmitido. Sabe por que a gente diz que vô e vó trata muito bem neto? É porque a gente aprendeu com os nossos erros. Os erros que a gente cometeu com os nossos filhos, a gente não quer cometer com os netos, então a gente tenta melhorar e é por isso que a gente faz melhor.
meu pai não brincava comigo igual brinca com meu filho. É porque ele aprendeu que porque ele não brincou com você, ele agora vai brincar com o neto. Entendeu? A gente vai aprendendo. O problema é que tem hora que a gente aprende tarde demais. A gente aprende tarde demais. Porque aquilo que não é tratado pode ser transmitido. Vai virar herança. É por isso que nós estamos falando sobre quebrar ciclos. Eu gosto muito quando eu vejo nos meus filhos coisas boas parecidas com coisas boas que eles viram em mim. Pronto. Mas eu também tenho receio quando vejo neles coisas não tão boas que estavam em mim, que eu vejo que por algum motivo eles acabaram pegando. E aí a gente começa a ficar preocupado. Porque aquilo que você não trata, olha a importância de você entender essa mensagem de hoje. Diga se não é Deus falando com você. Aquilo que a gente não trata pode ser transmitido. E aí, eu vou mais fundo. Eu vou dizer para vocês que aquilo que não tratamos em nós pode acabar ferindo pessoas que nunca tiveram participação naquilo que nos feriu. Forte isso, né? Nossos filhos não tiveram nada a ver com o que aconteceu com a gente, mas eles vão pagar essa conta junto com a gente, porque vão repetir a nossa dor, o nosso padrão, o nosso sofrimento. E vão repetir, como eu disse no início dessa mensagem, refinando o processo. E talvez fazendo com que a coisa seja mais complexa e difícil do que realmente é. Bom, a gente acaba fazendo isso. Lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, Jesus ele fala, olha, não tem como fugir disso. O que você carrega dentro de você, é isso que você vai oferecer. Olha só, ele não diz com essas palavras, mas é isso que ele está querendo dizer. O que você carrega dentro de você, é isso que você vai oferecer. Ele diz assim, a pessoa boa tira o bem do bom tesouro do coração. E a pessoa má tira o mal do mau tesouro. O que você tem dentro é o que você oferece. Porque a boca, que acaba sendo o reflexo do que você tem dentro, a boca fala do que está cheio, o quê? O coração. É por isso que o meu trabalho sempre foi ouvir. Eu ouço pessoas, como eu disse para vocês, há 37 anos. E quando a pessoa começa a falar comigo, automaticamente eu começo a entender o que ela carrega dentro dela, por experiência. Se está carregando raiva, se está carregando mágoa, ressentimento, se está querendo, na sua dor, mascarar também a culpa que teve no processo, eu vou entendendo. E às vezes a pessoa vem conversar comigo ali na porta e fala, pastor, está acontecendo isso. Vocês sabiam que eu já começo imediatamente a interpretar o que vocês estão dizendo? Nossa, que silêncio. Ninguém mais vai conversar comigo na porta. Pode conversar, mas eu faço isso automaticamente, eu faço isso o tempo todo. Mas não quer dizer que eu estou julgando, eu estou tentando entender por que você está falando daquele jeito. O que está acontecendo com você? Eu vejo gente chegando, às vezes aos domingos, sorrindo. Às vezes eu vejo a pessoa de cara fechada. Até estava conversando com o irmão que estava auxiliando ali, nosso irmão João, entregando os boletins. Ele falou assim, ei pastor, tem gente que chega feliz e pega o boletim, né? Tem gente que chega de cara fechada e tem gente que você está aqui, a pessoa passa aqui, não quero, não fale comigo, não quero pegar nada. Mas com isso você está percebendo que talvez o dia não começou tão bom. E a forma como nós reagimos às circunstâncias tem muito a ver com aquilo que nós queremos construir, com aquilo que nós tiramos de dentro de nós. Mas principalmente revela aquilo que precisa ser tratado. Então tem uma pergunta muito importante. O que você está entregando para aqueles que vivem com você, que convivem com você? Qual é a imagem que você passa? E para de dizer que você é assim, porque tudo em nós é tratável. Essa é a grande vantagem de ter um cérebro com neuroplasticidade. Foram descobrir isso agora, a Bíblia já falava isso há 3.000 anos. Que a gente pode mudar, que a gente pode ser transformado, que a gente pode modificar comportamentos. Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. E o mais importante, quando você vê essa fala de Jesus, você precisa ter uma atenção especial sobre como você está agindo e como isso está refletindo
nas pessoas em volta de você. Por quê? Porque não transmitimos apenas aquilo que ensinamos, né? Aquilo que você diz para o seu filho, não faça isso, não faça aquilo. Transmitimos também aquilo que somos. Vai copiar você. Vai copiar você. Eu sei que eu ensinei muita coisa boa, mas eles aprenderam muito olhando para mim. Olhando para a mãe, para os avós. Você foi do mesmo jeito. O mundo é assim desde que o mundo é mundo. Não tem como. Não tem como. Mas, observe. Sua história pode explicar seus padrões, mas não retira sua responsabilidade. Cabe a você mudar isso. Cabe a você fazer diferente. Se você olha para trás e vê que você carrega esses padrões, que você até refinou esses padrões e que você pode estar transmitindo esses padrões, então é sua responsabilidade mudar isso. É sua responsabilidade. E isso aqui é um ponto fundamental nessa mensagem. Não podemos transformar o nosso autoconhecimento, aquilo que a gente sabe sobre nós, em desculpa. Ah, mas eu vim de um lar assim. Ah, mas a minha família era assim. Ah, eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim. Sempre Gabrielo. Não, não vou. Então essa desculpa ela tem que parar. Ah, eu sou explosivo porque eu cresci numa família explosiva. Não, ó. A minha vida Jesus já transformou, eu posso te saudar com a paz do Senhor. Você lembra dessa musiquinha que a gente cantava na escola dominical? Eu nem lembro do resto da letra, né? Eu tô... Se tu me ama... Não, tô errado. Quem lembra da música? Levanta a mão aí. Ninguém, tá vendo, Vanberg? É antiga mesmo, né? A minha vida Jesus já transformou, eu posso te saudar com a paz do Senhor. Eu só sei essa parte. Bom, quando a gente olha para a nossa vida e não consegue perceber que Deus quer mudar esses padrões, e nós vamos falar sobre vários desses padrões, não só hoje, por isso eu quero te dizer, continue vindo. Talvez o exemplo mais comum, eu não consigo confiar mais porque eu fui enganado. Não, calma, calma. Deixa eu dizer algo a vocês. Chega um momento da vida que precisamos parar de dizer eu sou assim e começar a perguntar, é certo continuar sendo assim? É certo ser desse jeito? Isso está afetando quem? De que maneira? Porque isso é muito importante. Eu tenho dito a vocês nos vídeos, os vídeos são só de segunda a sexta, tá? Que eu estou postando no Instagram. Tá lá dia 1, dia 2, aí quando chega sexta-feira, porque pastor também precisa descansar, embora no domingo tenha muito serviço, e aí na segunda começa de novo, dia 6, dia 7, e assim vai indo embora. E eu tenho falado uma coisa no final de cada vídeo, vem para a Igreja Batista da Fé entender como você pode ser curado. Porque o papel da igreja não é só dizer, você vai ser curado, tem que mostrar o caminho, tem que falar a verdade, tem que dizer o que está acontecendo. Então, chega um momento da vida que você tem que parar de dizer, eu sou assim, oh Deus, muda a minha vida, e Deus está dizendo, filho, então para de ser assim e começa a lutar contra isso. Haja diferente, pense diferente, busque uma mudança na sua vida. Na carta aos Romanos, no capítulo 14, há uma palavra bíblica, um único versículo, que quando eu leio ele, sabe aquele arrepio? Não é porque ele está dizendo que Deus vai prosperar a minha vida. Não. Eu sei que Deus prospera a vida, sim, da gente, em muitos aspectos. Mas esse versículo, ele me deixa arrepiado, porque ele joga sobre mim uma responsabilidade que é minha, não é de Deus. Que Deus não vai fazer por mim, sou eu que tenho que fazer através daquilo que Deus me ensinou. Eu tenho que pegar o que Deus me ensinou na sua palavra e colocar em prática. Aí, quando eu leio esse verso, eu fico pensando, Senhor, lá em Romanos 14, 12, diz assim, assim, pois, cada um de nós prestará contas de quem? De si mesmo
a Deus. Você não vai prestar contas da vida do seu marido, da sua esposa, nem dos seus filhos, nem dos seus pais. Você vai prestar conta do que você foi na existência deles. A conta é sua. Cada um vai prestar conta do que fez com a sua vida. Eu não sei você, mas eu amo viver. Mas viver é uma responsabilidade. E eu tenho responsabilidade com a minha casa, com os meus filhos, com a minha esposa, com a minha igreja, com os meus pacientes no meu trabalho. Eu tenho responsabilidades. Eu não posso dizer, isso não foi responsabilidade minha. Não. Porque eu vou prestar contas disso a Deus. Quanto mais eu peço para Deus, eu sei que mais responsabilidades eu tenho. É assim que funciona. Sou responsável por tudo aquilo que aconteceu comigo, mas sou responsável pelo que farei com aquilo que aconteceu comigo. Ficou parecendo um pouco coisa de rede social, vocês me perdoem, mas a grande verdade é essa: eu não sou responsável por aquilo que aconteceu comigo, mas o que eu vou fazer com isso agora? Eu vou ficar agredindo todo mundo, falando assim com todo mundo, tratando todo mundo desse jeito e jogando a responsabilidade da minha vida nos outros? Jamais! Jamais, eu sou responsável pelo que eu farei com aquilo que aconteceu comigo. Eu vou deixar isso tomar conta de mim ou eu vou tratar isso? Eu vou pedir ao Espírito Santo de Deus que molde minha vida. E aí entra a parte final dessa mensagem, que eu acho extremamente linda e importante. Em Cristo, sua história não precisa terminar como começou. Não precisa. Ai, que alívio. Que alívio saber que os meus filhos vão melhorar ainda mais, os meus netos vão melhorar ainda mais, e os meus bisnetos ainda mais. Eu quero ser melhor, fazer melhor, construir mais, fazer mais. Você pode ter recebido uma herança emocional difícil. Pode ter crescido num ambiente complicado. Você pode ter aprendido comportamentos errados. Você pode até carregar as consequências disso. Mas existe algo maior do que tudo isso, que é a graça transformadora de Cristo. Isso é maravilhoso. Agora eu vou falar uma coisa extremamente importante. Deus pode nos ensinar aquilo que nossa família não conseguiu ensinar. Eu aprendi muita coisa com Jesus que não me foi ensinado em família. Mas eu sei que eles fizeram melhor. Eles fizeram melhor. Isso é fato, gente. Na segunda carta aos Coríntios tem um texto que todo mundo conhece na Bíblia, mas a gente deveria lê-lo mais e vivê-lo mais. O apóstolo Paulo diz que, assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Você não precisa repetir esses processos. É nova criatura. As coisas antigas já passaram. Eis que se fizeram o quê? Novas. Deus pode nos ensinar a amar. Deus pode nos ensinar a conversar, a perdoar. Deus pode nos ensinar a estabelecer limites, a administrar a nossa própria vida. Deus pode nos ensinar a exercer paternidade e maternidade do jeito certo. Deus pode nos ensinar a construir um casamento saudável. Deus pode nos ensinar a controlar nossas palavras. Olha o tanto de coisa que Deus pode fazer. Mas você tem que ter essa vivência. E aí eu fecho essa mensagem com uma frase. Alguém precisa decidir onde o ciclo destrutivo termina. Vai ser você? Vai terminar aí em você? Acabou? Minha mãe começou esse processo e eu continuei. Espero que meus filhos continuem. E ao invés disso ser ampliado, o ciclo destrutivo ser ampliado, ele vai diminuindo. Quem sabe você veio aqui hoje para dizer o seguinte: olha, o ciclo pode ter começado antes de mim, pode ter chegado até mim, mas não vai ser passado adiante por mim. Entendeu a diferença? Eu vou repetir. O ciclo pode ter começado antes de mim, lá com seus avós.
pode ter chegado até mim, mas não vai passar por mim, através de mim. Encerra aqui. Tudo que você aprendeu, fez, construiu, que você vê que não é bom. E se você tiver coragem de perguntar para quem está perto de você, talvez você ouça toda a verdade sobre você. Porque a grande questão é quanta verdade nós somos capazes de escutar sobre nós mesmos. Porque a Bíblia, ela revela uma coisa extremamente importante. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quanta verdade você é capaz de ouvir sobre você, de conhecer sobre você e ser liberto disso. Porque você pode achar que está arrasando, mas no fundo você está cometendo o maior erro da sua vida. Você pode achar que é a coisa mais certa, mas pode ser a menos saudável na sua história. Quanto de nós precisa ser moldado, transformado? Então, a pergunta é, alguém precisa, ou a questão, alguém precisa decidir onde o ciclo destrutivo termina. Se vai ser você, comece a mudar isso em você a partir de agora. Então vamos ficar em pé, vamos orar? Feche seus olhos. E antes de eu começar a orar, pense se você está pronto para mudar esses ciclos na sua vida. E você vai conversar com Deus, porque no fim vai ser entre você e Deus. É você que vai ter que prestar contas de tudo. E diga para Deus, Senhor, eu quero mudar a minha vida, o meu jeito, a forma como eu uso minhas palavras, comportamentos, a minha história, Senhor. Ore comigo então. Pai amado, em nome de Jesus, nós clamamos a Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Obrigado pela Tua palavra que nos revela tanto sobre nós e nos mostra com clareza aquilo que o Senhor deseja transformar, moldar em nossas vidas. Ajuda-nos no processo, ó Deus. Sabemos que não é uma tarefa fácil e sem o Senhor se torna mais difícil. Por isso clamamos a Tua misericórdia e pedimos, fica conosco, nos ajuda nesse processo. Porque hoje, diante do Senhor, em oração, nós decidimos que este ciclo ruim termina aqui, em mim. Não será passado adiante. Fica conosco, dá-nos um dia abençoado, uma semana abençoada, para a honra e glória do nome do Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém, amém.